Fala, empreendedores, beleza? Eu me chamo Fred Bueno e seja muito bem-vindo ao canal do Empreendedor Digital WordPress. E nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a criação de uma landing page. Especificamente agora a gente vai trabalhar o rodapé. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui o link para você assistir a aula, a parte 1, onde a gente trabalhou a criação de um topo para o nosso site, certo? Então a gente está utilizando o WordPress juntamente com o Elementor na sua versão Pro. Isso mesmo, a gente está trabalhando e vendo como funciona esse plugin de Page Builder na versão paga, com os recursos todos liberados, todo o suporte, enfim. A gente tem muita coisa aí para ver, muito detalhe aí para entender. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, porque esse vídeo está muito bacana. E também não se esqueça de ver o vídeo anterior para você entender como que foi todo o processo, o início dessa aula, para que a gente possa começar esse segundo vídeo, a parte 2, continuando com tudo que a gente foi feito. Na primeira aula a gente viu como criar o topo, fazer as primeiras configurações do WordPress, como instalar a versão Pro do Elementor, certo? E agora a gente vai dar prosseguimento criando o rodapé e seguindo adiante com o fluxo da criação da landing page, certo? E eu quero aproveitar a oportunidade para deixar um recadinho muito importante. Estão abertas as inscrições do curso Web Evolution, é o meu curso online, onde eu vou ensinar você a criar sites lucrativos do absoluto zero. Então, se você está começando aí a elaborar o seu projeto online, quer ter uma presença digital profissional, uma presença digital lucrativa, sem ter que depender de ninguém, então esse é o momento, porque esse curso ele é focado principalmente para quem não entende nada de internet e quer criar sites e landing pages incríveis, landing pages matadoras, realmente para quem quer ter um negócio lucrativo. Então aproveita essa oportunidade. Se você é da área de criação, se você é um designer, se você é publicitário e está correndo atrás aí, já é envolvido no meio do marketing digital, essa é a oportunidade para você. E se você é um microempreendedor, um profissional autônomo e não quer depender de ninguém, quer ter a sua presença digital e sem precisar recorrer a ajudas, eu quero começar agora, então essa é a oportunidade. Aproveita porque as inscrições vão ficar aí por tempo limitado. Essa turma ela é uma turma bem reduzida, então se inscreve lá, corre, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo, porque é uma ótima oportunidade e é por tempo limitado, galera. Se liga aí. Então chega de enrolação e vamos começar essa aula e vamos continuar da onde a gente parou. Certo, galera? Então aqui foi onde a gente parou na aula anterior. A gente criou o topo, a gente viu como que faz a instalação do WordPress, a instalação do Elementor, a ativação do Elementor Pro. E a gente já começou a criar aqui o nosso projeto. Se você está entrando agora, esse projeto ele é baseado no site institucional que eu desenvolvi para o cliente, uma empresa chamada Conceito, uma empresa de engenharia e automação residencial, certo? Então a gente está seguindo de base esse case aqui, que foi um projeto muito interessante. E eu acho que você pode se identificar muito com ele, porque é um site funcional, é um site que hoje está online, está trazendo bastante resultado aí para o pessoal da Conceito. Então eu acho que é legal a gente se apoiar usando esse projeto como exemplo, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, a gente parou após a criação do topo, a gente vai seguir agora criando o rodapé. O rodapé a gente vai criar seguindo esse exemplo aqui, um rodapé simples, certo? A gente vai ver como que funciona agora a criação de rodapé dentro do Elementor. Certo, aqui dentro do painel admin do WordPress, para continuar com a criação desse rodapé, eu venho aqui em modelos, Theme Builder. Aqui em Theme Builder, eu posso vir aqui direto em Footer e adicionar
novo footer. Aqui eu coloco o nome rodapé. E clico para criar modelo. Depois de eu ter selecionado o nome e o projeto que eu quero, eu vou escolher agora um modelo aqui, um bloco, para seguir a construção do rodapé utilizando ele de base. Então, eu tenho que escolher aqui um bloco que seja bem próximo ao do exemplo, certo? Então, aqui eu vejo que eu tenho 3 colunas, o logotipo de um lado, uma informação de contato nas redes sociais aqui no meio e a assinatura do site. Então, vamos ver qual que a opção o Elementor fornece para a gente que seja mais próxima. De cara eu estou olhando aqui, me parece que essa opção é a mais interessante. Então, como eu estou utilizando a versão Pro do Elementor, ele disponibiliza para a gente essas opções aqui gratuitamente. Então, eu vou clicar aqui em inserir. Prontinho. Feito isso, o Elementor adiciona para mim esse rodapé para eu começar a estilização, a customização dele. Lembrando que na hora que eu comecei a criação desse modelo rodapé, ele coloca... Por que é modelo? Porque esse rodapé, assim como o topo, eles serão replicados pro site inteiro. Então, ele é um template que vai ser aplicado para o site inteiro. Ele não é só, ele não vai ficar presente em uma página apenas. A gente pode até configurar isso, mas ele vai servir como um template para todas as páginas. Então, por isso que o Elementor usa essa denominação de modelo, certo? Então, aqui a gente vai começar a edição do rodapé. Lembrando que o Elementor trabalha com essa questão de seções e colunas. Então, aqui a gente tem a seção, né, do rodapé. Eu vou clicar aqui nessa primeira coluna no elemento aqui e eu já vou excluir esse elemento, certo? Porque a gente não vai utilizar ele aqui agora. Eu vou utilizar um logotipo, eu vou colocar uma imagem aqui. Então, para isso, eu venho aqui nos widgets que o Elementor fornece para a gente, certo? Eu vou arrastar aqui, ó, a opção imagem. Prontinho. Feito isso, ele adiciona uma imagem aqui para mim. Agora eu preciso colocar o logotipo da empresa aqui nesse local. Então eu venho aqui, ó, em escolher imagem e eu vou subir essa imagem. Eu vou enviar ela. No momento ela está no meu computador. Prontinho, selecionei. Agora eu coloquei a imagem aqui. Então eu vou só colocar logotipo conceito. É apenas para identificação do Google, questões de SEO. Então a gente pode trabalhar aqui. Se você quiser trabalhar mais aprofundado a questão de SEO para o Google e os buscadores encontrar com facilidade seu site, eu recomendo que você acrescente mais informações, como por exemplo, logotipo, conceito, engenharia e automação residencial, certo? Você copia isso e coloca aqui também. Isso aí você está colocando uma identificação na sua imagem. E isso, quando alguém for pesquisar pelo nome de conceito ou empresa de engenharia, automação residencial no Google, a probabilidade de aparecer a conceito nos resultados é maior. Então eu venho aqui em inserir mídia, prontinho. Meu logotipo aqui já está colocado no rodapé. Agora eu preciso configurar ele. A primeira coisa é, essas opções de tamanho de imagem são opções que o Elementor fornece para a gente com base nas thumbnails, nos formatos pré-moldados que o WordPress tem. Então, assim, toda vez que você subir uma imagem para o WordPress, para dentro do seu site, ele vai dar um resize nesses formatos padrões, para poder até agilizar o processo para você. No entanto, eu quero utilizar essa imagem aqui no tamanho real dela, então eu vou utilizar esse aqui, ó, tela cheia. Como a gente está usando o Elementor e o WordPress na versão português, ele aparece como tela cheia. Se você estiver usando na versão inglês, vai aparecer full screen, certo? Então, agora que eu coloquei aqui o tamanho, eu vou definir um alinhamento, eu quero alinhado para a esquerda,
seguindo esse alinhamento geral aqui do site, ok? E agora eu vou diminuir esse tamanho e adicionar uma nova coluna. Essa coluna do meio aqui vai ser a coluna que eu vou utilizar para colocar os dados da empresa, o copyright, e as redes sociais, certo? Então a gente vai trabalhar com dois elementos aí. Eu vou clicar aqui, eu já venho aqui nos elementos disponíveis e o primeiro deles é texto. Eu arrasto aqui. Para não perder tempo, eu vou copiar isso aqui e já vou colar aqui, certo? Lembrando que todo texto que você copia da internet, quando for colar ele dentro do WordPress, não se esqueça de ativar essa opção aqui, ó, colar como texto. Por quê? Essa opção limpa qualquer caractere oculto ou informação de estilo que está presente naquele site. Para isso, você ativa essa opção e cola o texto aqui. Ele vai vir como texto puro, certo? Sem nenhum, veja só, sem nenhum caractere oculto aqui. Principalmente se vier texto do Word. É quase que obrigatório você fazer isso, porque senão vem metadados, informações ocultas aqui dentro, ok? Então, feito isso, agora eu vou começar a estilização do meu texto. Primeiro que eu preciso diminuir o tamanho dele e mudar o alinhamento dele. Eu posso fazer tudo isso por aqui, só que o Elementor fornece essa opção aqui, ó, estilo, e eu consigo trabalhar melhor aqui. Então, eu já vou alinhar ao centro. E a questão do texto, eu venho em tipografia, eu vou colocar o tamanho da fonte aqui como 12, certo? Agora, eu vou aumentar um pouquinho aqui essa coluna. Pronto. E agora eu vou trabalhar aqui não, antes de vir para cá, a gente tem que colocar aqui o ícone. Os ícones, estava me esquecendo. Então eu venho aqui e a gente tem essa opção aqui, ó. Veja que tem muitas opções, muitas mesmo. A gente vem nessa opção lista de ícones. Eu vou arrastar para cá e coloco aqui, certo? Aqui na lista de ícones, primeiramente, a gente tem que mudar o layout dela. A gente está trabalhando no modo default, que é um ícone em cima do outro. Eu quero em linha, um ao lado do outro. Segunda coisa é excluir esse rótulo aqui, certo? E mudar aqui o ícone. Eu vou escolher o ícone do Facebook. Escolher esse redondinho aqui, que tem mais destaque. Lembrando que, como a gente está fazendo esse projeto de exemplo, eu não coloquei um link aqui, mas você pode inserir um link aqui para as suas redes sociais. Veja só. Lembrando sempre de colocar o protocolo HTTPS, né? Ou HTTP. Eu vou colocar só um link para o Facebook mesmo e vou configurar esse link para abrir uma nova aba. Assim, o visitante do site não sai da página, né? Ele mantém a página aberta e só abre uma nova aba para o Facebook. Aqui eu vou apagar o rótulo. Vou colocar o Instagram. A mesma configuração para abrir uma nova aba. E aqui o último ícone, que é o do YouTube. Prontinho. Pronto. Com isso eu já coloquei aqui os ícones, certo? Agora eu venho aqui e vou alinhar ele ao centro. Depois disso, eu posso também fazer algumas customizações, aumentar o espaçamento entre os ícones, certo? Se você quiser, tem essa opção de divisor. Veja só, você pode configurar esse divisor aqui. No caso, eu não quero. Agora, eu vou estilizar o ícone. Esse ícone aqui, eu não quero ele azul, eu quero ele cinza, certo? Até um pouquinho mais claro. Prontinho. E vou aumentar um pouquinho só o tamanho dele. Pronto.
Feito isso, eu posso vir aqui. A gente tem essa opção de texto aqui, mas como a gente não trabalhou com texto, ela não tem utilidade para a gente, certo? E agora eu vou vir aqui na opção avançado, que até então a gente não viu essas opções. Em avançado, a gente tem algumas configurações de espaçamento, posicionamento, opção de efeito, de background, de borda, enfim, a gente tem muitas opções aqui. Mas no momento eu vou só zerar essa margem e esse padding aqui, ok? E vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesse elemento de cima para editar ele, o texto. Eu venho aqui em texto, a altura da linha eu vou colocar em pixels e eu vou colocar essa mesma informação aqui. Pronto, porque agora o espaçamento aqui do texto, ele ficou com o mesmo tamanho da linha. Então, veja só a diferença. Se eu tiro esse espaçamento, automaticamente o estilo do site, original, né, do site, ele tem esse espaçamento aqui, a altura da linha. Então, eu não quero que a linha tenha uma altura maior que o tamanho da fonte. Então, por isso eu coloco no mesmo tamanho. Prontinho. Feito isso, agora eu tenho aqui o texto mais próximo dos ícones, ok? Eu vou vir aqui em avançado e eu vou fazer um detalhe também. Eu zerei toda a margem. Para quem não sabe, margem é o espaçamento de um elemento para o outro, enquanto padding é o espaçamento interno desse próprio elemento, certo? Eu vou pegar aqui em margem, eu vou colocar uma margem inferior, eu vou colocar menos 10. Por que eu fiz isso? Para aproximar o texto dos ícones. Então, com isso, eu consigo diminuir a diferença, né, desse espaço aqui. Certo. A próxima coisa que tem que fazer agora é trabalhar aqui a questão da assinatura, né? Então, eu posso vir aqui, eu vou excluir esses ícones, prontinho, e eu vou usar esse texto aqui de base para criar a assinatura. Então, eu posso clicar com o botão direito, duplicar, e depois que eu dupliquei, eu arrasto para cá, certo? Então, esse é um recurso muito interessante que o Elementor disponibiliza para a gente, principalmente para a gente poder ganhar tempo, agilidade, porque a gente não pode ficar perdendo tempo recriando a roda. Então, uma vez que eu já configurei esse texto, eu posso muito bem duplicar ele, copiar e colar. Muito simples. Agora eu venho aqui e coloco a assinatura do site. Prontinho. Agora eu tenho a assinatura do site. Eu vou até dar uma quebra de linha aqui para ficar o desenvolvido por em cima, né? E o empreendedor digital WordPress embaixo. Agora eu vou estilizar também, só que dessa vez eu quero um alinhado à direita. E agora, para essa situação, o texto ficou muito próximo. O entrelinha, né, o espaço entre linha ficou muito pequeno, a altura da linha. Então, eu posso aumentar aqui um pouquinho só. Pronto, para mim isso aqui já é o suficiente. Feito isso, a última configuração que eu vou fazer é no padding da seção, isso mesmo, no espaçamento interno da seção, porque tá vendo? A logo está muito próxima, as informações estão muito próximas da margem, né, da seção. Então eu quero dar uma aliviada nessa sensação, eu quero que esse rodapé ele tenha mais, ele respire melhor, né? Então eu venho aqui, editar seção, eu venho em avançado, padding. Eu vou desmarcar essa correntinha aqui. Quando essa correntinha está marcada assim, ela coloca todos os valores iguais para todos os campos aqui. Então, eu vou desmarcar, porque eu quero só no topo 10 e embaixo eu quero 10. Pronto, com isso eu já consigo dar um espaçamento maior aqui, né? Dar uma arejada nesse rodapé. Vamos ver como que está o nosso exemplo. Veja que o espaçamento dele é até maior. Eu posso até aumentar aqui. Então, vamos lá. Em vez de 10, eu vou colocar aqui 20. Pronto. Com isso, eu consigo dar um destaque maior para a logo, certo? A gente consegue
observar melhor a logo, as informações do rodapé, e isso melhora o design do nosso site. Depois que eu trabalhei essa questão da versão do rodapé no computador, eu posso trabalhar agora na versão do responsivo. Então eu venho aqui, ó, no ícone modo responsivo e vejo no modo mobile, né? Eu prefiro começar pelo modo para smartphone e celular, que é o que mais tem acesso hoje em dia. Então veja que aqui no celular o logo ele está alinhado para a esquerda, a assinatura para a direita. Então a primeira coisa a fazer é melhorar esse alinhamento e colocar tudo centralizado. Então eu vou selecionar aqui o logotipo e vou colocar ele centralizado. O texto a mesma coisa. Seleciono o texto e venho aqui, ó, ele já abre para mim na aba estilo, né? Coloco centralizado. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora ele está todo configurado e centralizado certinho. Eu não preciso mexer muita coisa. Só que aqui ficou, o espaçamento entre linha ficou pequeno também. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Então, eu seleciono aqui esse texto, venho na aba em estilo, tipografia, e vou colocar aqui em pixels 18, que foi o mesmo tanto que a gente colocou aqui na assinatura. Feito isso, agora para mim já ficou interessante apenas o rodapé aqui que ficou um pouquinho apertado ainda, né? A gente tem um espaçamento maior aqui no topo, então eu preciso aumentar um pouquinho maior aqui embaixo, até para manter um padrão nessa questão do visual. Então eu vou editar essa seção. Aqui embaixo eu vou colocar inferior aqui, eu vou colocar 20. E eu posso apagar essas aqui. Essas configurações, elas já apareceram aqui para mim, porque esse rodapé, a gente importou ele. Então, ele trouxe algumas pré-configurações. Então, é importante ficar atento quando você for utilizar os modelos que o Elementor fornece, para que eles não tenham essas configurações em outros modos do responsivo. Tem sempre que ficar de olho. Ok, depois que a gente arrumou agora no modo do mobile, agora eu vou voltar para o tablet. Vamos ver como que está no tablet. No tablet está até interessante aqui, a gente não precisa mexer muito, só nessa questão aqui do texto. Novamente, eu vou aumentar o entrelinha aqui, a altura da linha, vou colocar 18. E eu vou aumentar um pouquinho o padding da seção, porque mais uma vez todos os elementos estão bem apertados. E ele trouxe aqui, ó, informações do modelo original. Então, eu posso zerar aqui na esquerda e na direita e aumentar no topo. Prontinho. Agora veja que ficou bem melhor a leitura, a organização das informações ficou bem melhor para a gente. Depois que eu configurei, agora que está tudo configurado nas versões do responsivo, eu posso muito bem vir aqui em publicar. Assim como foi com o cabeçalho, eu vou publicar aqui e eu vou adicionar uma condição para que esse rodapé apareça. Então, eu quero incluir ele em todo o site, certo? Venho aqui, salvo e fecho. Prontinho. Agora o meu rodapé ele está publicado. Se eu vir aqui, eu vou clicar aqui para dar uma olhadinha. Ele vai abrir já uma página modelo do site. Veja que eu já tenho o meu topo e o meu rodapé pronto. Então, com isso, fica muito mais fácil, certo? Fica muito mais fácil eu começar a criação do site, uma vez que o meu topo e o meu rodapé está pronto. Agora eu preciso trabalhar as questões de informação e demais detalhes estratégicos do site. Um ponto que eu queria abordar ao longo da criação do rodapé e do topo é essa questão do responsivo, né? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas não entendendo muito bem como que funciona isso, mas é muito simples. Aqui
Eu vou pegar de exemplo aqui essa aba avançado, a gente pode ver que a bolinha do celular, né, do smartphone, no modo responsivo, a gente está no modo mobile aqui, ela está azulzinha, ela está ativada. Então, isso quer dizer que o Elementor consegue salvar cada configuração para cada tipo de versão do responsivo. Então, se eu estou no mobile aqui e eu fiz essas configurações no rodapé, ele vai salvar essas configurações no rodapé para mim. Se eu mudar para a versão tablet, aquelas configurações elas ficam armazenadas, mas passa a utilizar as versões para o tablet. E assim, é a mesma coisa para a versão para desktop, né, para a versão de computador. As configurações que eu coloquei aqui, elas ficam salvas e só aparecem quando a pessoa acessa o site pelo computador. Então isso é um recurso muito interessante que permite que você configure o site de maneira independente assim de onde a pessoa estiver acessando. Se a pessoa acessar pelo computador, ela vai ver o seu site de uma certa maneira. Se ela acessar por tablet, de outra. E pelo mobile, pelo smartphone, celular, ela vai ver de outra maneira. Não são conteúdos diferentes, certo? É importante que você entenda isso. Não são conteúdos diferentes. É apenas a reorganização desses conteúdos de uma maneira mais eficiente, dependente do dispositivo que a pessoa está acessando. Com isso, você consegue ter um aproveitamento melhor, a pessoa consegue extrair as informações sem ter que se preocupar com ficar redimensionando, não conseguindo ler. Então, assim, isso é para facilitar que o usuário tenha um melhor aproveitamento, uma melhor experiência na hora que estiver visitando o seu site, certo? Ok, agora que a gente terminou o rodapé, vamos continuar com a criação da nossa homepage, né, da landing page do nosso projeto. E vamos sair daqui do painel de edição do rodapé. Então eu vou clicar aqui para sair, vou voltar para o painel, certo? E agora eu venho aqui em páginas. Aqui em páginas, ele já tem algumas páginas padrões que são instaladas logo após que o WordPress é ativado. Então eu posso ignorar elas aqui, eu venho aqui em adicionar nova página. Nessa nova página, a gente tem aqui o editor padrão do WordPress. Eu vou vir aqui e vou colocar apenas o nome, Homepage. Detalhe que, quando você está utilizando o Elementor e o template Hello, que é o template indicado pela Elementor, né, para criação de sites usando o Elementor Pro, ele fornece algumas configurações básicas para a gente. A primeira delas é, na hora que você vai criar uma página, utilize sempre, de preferência, aqui em atributos da página, o modelo, você utiliza esse aqui, ó, largura total. O Elementor largura total, esse modelo, ele permite que você crie páginas utilizando o topo e o rodapé que a gente criou como modelo, certo? O Elementor Canvas, você vai criar uma página totalmente em branco. Logo mais eu vou mostrar para você a diferença deles. Então, só para que fique esclarecido isso já de início, sempre utilize, se você criou o rodapé e o topo, utilize esse Elementor largura total como modelo. Feito isso, você pode já vir aqui e clicar em publicar. Por que que eu já estou fazendo isso? Para já deixar configurado no WordPress qual que é a minha página principal, a minha página de entrada, a minha landing page do site. Então eu vou vir aqui, depois que eu criei essa página aqui, eu venho em configurações, leitura. Aqui em leitura, eu vou configurar a minha página inicial para exibir uma página estática. E essa página vai ser a homepage. Feito isso, agora automaticamente, quando as pessoas digitarem o endereço do meu site na web, vai cair já nessa página que a gente vai começar a trabalhar. Feito isso, eu venho aqui e clico em salvar alterações. Pronto. Agora, se eu vier aqui no site
e visualizar, a minha página principal ela vai estar em branco, contendo apenas o meu topo e o rodapé, certo? Agora que a gente vai começar a colocar o conteúdo específico da página, esse conteúdo aqui, essas seções, informações institucionais, de serviço, nosso produto, solicite um orçamento, incluindo o slider, certo? Para esse slider a gente vai até utilizar um plugin muito interessante que permite a gente criar sliders com esses efeitos aqui de transição, a questão do carregamento aqui da barra de progresso, enfim, um slide muito bacana, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui, eu vou fechar. Agora que eu configurei isso aqui, eu vou voltar em páginas. Venho aqui, homepage. E aqui, quando eu acabo de criar no WordPress a minha página padrão, eu já posso vir aqui no botãozinho em cima e colocar como editar com Elementor. Ok, aqui no Elementor eu já posso começar a criação da minha homepage. Veja que quando eu estou criando essa página aqui, eu estou no processo de criação, eu não consigo editar o rodapé e nem o topo. Eles estão aqui para mim, certo? Só que eu não consigo editar, porque o foco nesse momento é a criação da página, da homepage em si, e não a edição do topo e do rodapé, porque eles são usados aqui como modelo, eles estão como template. Então, ele, como eu disse, ele vai ser replicado tanto o topo quanto o rodapé para o restante do site. Então, aqui não é o local para que eu possa editar eles. Então, vamos lá. Primeira coisa é, a gente pode observar aqui no site de exemplo que a gente tem uma seção destinada ao slider, uma seção destinada à introdução institucional da empresa, uma seção para serviços, uma seção com 2 colunas para nossos produtos e solicite orçamento, e uma seção final para contato e localização. Então, a gente precisa ter esse planejamento aqui para poder estruturar a nossa página lá no Elementor. Então, vamos lá. Eu já vou separar uma seção para o slider. Eu venho aqui. Eu vou criar aqui uma seção com uma coluna e já vou deixar ela aqui pronta para o slider, certo? E não vou mexer mais. Agora, eu vou criar uma nova seção com 2 colunas para colocar aquelas informações institucionais, essa aqui. A gente pode observar alguns detalhes, que essa seção ela tem 2 colunas, ok? Ela tem um espaçamento interno bem grande embaixo e bem grande em cima, certo? E a gente vai trabalhar com os elementos de texto, botão e uma imagem. Então, eu já posso, tendo em mente isso, eu já posso começar a configuração da minha página. A primeira coisa é, nessa seção aqui, eu vou editar, eu vou vir aqui em avançado e já vou colocar um padding bem grande no topo e na parte inferior, certo? Veja só. Agora, eu venho aqui e vou adicionar um texto específico. Eu volto, eu vou adicionar uma imagem, certo? E agora eu vou adicionar aqui o botão. Por que eu estou fazendo dessa maneira? Porque assim eu já consigo me programar, eu já sei quais são os elementos que tem, eu já estou organizando eles, e agora eu vou apenas ficar com o trabalho de estilizar. Então eu vou começar aqui estilizando esse texto, eu vou aproveitar o texto que está aqui, eu vou copiar ele, e venho aqui, seleciono o texto, lembrando de ativar aqui, ó, colar como texto.
Vou até expandir um pouquinho mais para que eu possa ter uma melhor leitura aqui. Vamos lá. Esse texto aqui ele tem pontos de negrito, certo? Então eu posso vir aqui e adicionar pontos com negrito. Certo? Agora eu tenho que trabalhar o tamanho da fonte, porque aqui já está com uma fonte maior. A fonte aqui ela é menor. Então eu clico aqui, continuar editando. Eu venho em estilo, tipografia. Vamos ver. 15 aqui, já ficou num tamanho bom. E o alinhamento é para direita. Certo? Agora que o texto ficou configuradinho, a gente vai trabalhar a configuração do botão. Então eu venho aqui, editar botão. E a primeira coisa que a gente tem que ver é o título do botão e ele tem um ícone também. Então vamos voltar lá para o site. Conheça a empresa. Um detalhe bem interessante é que assim, quando você estiver criando botões para o seu site, coloque chamadas para ação, chamadas interessantes e claras, porque isso faz com que desperte o interesse ainda mais das pessoas em clicar. Então, nessa seção aqui que a gente está falando da parte institucional da empresa, então, um nome interessante para esse botão é Conheça a empresa, conheça a conceito. Isso faz com que as pessoas tenham mais clareza para onde elas estão indo. Um saiba mais é muito genérico. Saiba mais o quê? Né? Saiba mais, fica muito vago essa informação. Então, principalmente para quem passa o olho muito rápido em cima desse texto e não lê. Então, o saiba mais ele se torna muito vago. Por isso que é interessante você colocar conheça a empresa, para pegar justamente essas pessoas que estão olhando muito rápido o site e já bate o olho no botão, porque ele é um elemento com destaque, e ele já vê que, dependendo, essa informação já vai resolver o problema dele, certo? Então, a primeira coisa aqui é mudar o texto do botão. O link aqui eu vou deixar dessa forma, porque não vou inserir link no momento. O alinhamento é para a direita também. E aqui eu vou inserir um ícone. Eu venho aqui, clico, vou colocar uma setinha. Lembrando que o sistema é em inglês de ícones, então a gente precisa colocar o nome em inglês. Vou inserir. E aqui é um detalhe muito bacana que o Elementor fornece para a gente. A posição do ícone, eu quero ele depois do texto, certo? E agora eu vou trabalhar esse espaçamento aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Pronto, esse espaçamento aqui para mim está interessante. Agora a gente vai trabalhar a questão da estilização do botão. Eu venho aqui em estilo. A cor do texto, eu vou vir aqui, ó, normal, eu vou colocar ele azul, certo? Cor de fundo, eu não quero nenhuma cor de fundo, então eu vou deixar transparente, certo? E na hora que a pessoa passar o mouse em cima, na versão hover, eu quero que esse texto fique verde, veja só. Então, ele já pegou essa configuração aqui para mim, ok? Então, depois disso, o meu texto e o botão estão prontos, certo? Agora, fica faltando apenas colocar a imagem aqui, que é o trabalho mais fácil. Eu clico aqui para editar essa imagem. Eu venho aqui, subir a imagem. Eu vou pegar aquela imagem institucional. Aqui eu vou colocar conceito, engenharia e automação residencial. Lembrando que isso aqui é para facilitar a indexação nos motores de busca, como Google, Yahoo, Bing, etc. E clico para inserir mídia. Feito isso, eu estou quase concluindo a seção institucional do site. Agora, vamos trabalhar essa questão do tamanho da imagem. Ela está no tamanho
large, eu quero o tamanho tela cheia, que eu quero utilizar o tamanho real da imagem. Então, por isso que é muito importante ter esse planejamento do layout, ter o tamanho das imagens corretamente, né, o tamanho definitivo, o tamanho correto, para que a gente não perca resolução, certo? E não sobrecarregue o site. Feito isso, agora eu vou fazer alguns pequenos detalhes que a gente pode dizer que é a cereja do bolo para quem trabalha com Elementor e quer um site profissional. Esses são detalhes assim que realmente muitas pessoas não percebem, mas depois que aplicados fazem toda a diferença. Isso é o que diferencia um site com um layout profissional de um site amador. Esses cuidados que eu vou te mostrar agora. O primeiro deles esse texto ele está muito colado aqui da imagem, certo? É um texto, isso atrapalha a leitura, atrapalha a funcionalidade do site? Não, nenhuma. Mas se você conseguir trabalhar essa questão para melhorar, veja só o que eu vou fazer. Eu vou editar essa coluna, eu vou vir em avançado e eu vou adicionar um padding ou um espaçamento interno desse lado direito. Veja só. Pronto. Com isso, veja que eu já consigo separar a informação de texto da informação da imagem, né? A informação visual, que eu consigo deixar cada um no seu devido lugar, ok? E o último detalhe eu venho aqui na seção, eu vou editar, eu venho aqui em layout, alinhamento vertical, eu vou colocar meio. E com isso eu centralizo o texto e o botão em relação à imagem. O que acontece? Isso melhora o seu layout, dá um aspecto mais profissional ao seu site, porque facilita a leitura. As pessoas que entram no site, elas vão perceber esse cuidado que você está tendo em exibir da melhor maneira as informações, porque isso aqui nada mais é do que melhorar a experiência do usuário na hora que ele está visitando o seu site. Então, quanto mais clara as informações ficarem, mais organizadas, o layout ficar mais bonito, mais elegante, melhor é para o seu projeto, certo? Então, depois que eu fiz essa organização, agora a gente vai trabalhar o modo responsivo. Eu venho aqui, primeira versão é no mobile, né, o mobile, e o texto aqui ele está alinhado à direita. Então, eu já vou trabalhar aqui em editar esse texto. Nesse caso, a gente pode deixar centralizado ou alinhado à esquerda, certo? Mas eu vou preferir utilizar ele centralizado. E aqui ficou esse padding aqui, esse espaçamento interno. Então, eu já venho aqui na coluna, vou editar. Eu vou desabilitar aqui para zerar e vou colocar 10, porque eu quero 10 em todos os lados, certo? O próximo elemento, né, é o botão. Eu vou editar o botão e eu vou colocar ele centralizado agora. Veja só. E na questão da imagem, eu não preciso fazer nada. Ela já está configurada aqui certinho, ela apenas foi redimensionada automaticamente para o tamanho da tela do smartphone, ok? Agora, o próximo passo é no tablet. Aqui no tablet, eu posso muito bem fazer, deixar dessa forma aqui, eu posso apenas colocar um espaçamento aqui na esquerda, ou eu posso expandir essa coluna para ficar o texto em uma linha e a imagem em outra linha. Vamos ver como que fica das duas maneiras. Aqui nessa coluna eu vou editar, e aqui eu vou colocar o espaçamento à esquerda que não tinha nada, agora vai ficar 40, e a direita aqui eu vou colocar 40 também, certo? E com isso eu tenho esse efeito aqui. Ficou seguindo mais ou menos o padrão da versão para desktop. Agora, caso você queira dar um destaque para a imagem, você acha que nesse momento perdeu qualidade, a comunicação foi comprometida, então você pode fazer isso aqui. Você clica aqui para editar a coluna, vem aqui em layout e a largura da coluna você coloca 100%. A mesma coisa você vai fazer para a coluna da imagem. Você vem aqui e coloca 100%.
Agora você conseguiu fazer com que a imagem tenha um destaque maior, certo? Então, eu vou vir aqui, nesse caso aqui, como o texto ficou dessa maneira aqui, eu posso centralizar. Vou clicar aqui no botão para centralizar ele também. E a gente segue a versão do responsivo do mobile. O texto centralizado, o botão centralizado e a imagem aqui no tamanho real dela, certo? Então, pessoal, com isso a gente conclui essa segunda parte, criando aqui a seção institucional da nossa landing page. E nas próximas aulas a gente vai continuar com a conclusão dessa página principal aqui, criando as outras seções. Mas o interessante é ver que a gente consegue já utilizar o topo e o rodapé nas versões, certo? E a gente já colocou aqui a nossa primeira seção do site, a parte institucional, já toda customizada, toda configurada. Seguindo esses conceitos, essas informações, você já consegue aí começar a criação do seu site. E para finalizar, a gente vem aqui, ó, e clica em atualizar, para salvar essas informações que a gente trabalhou aí. Então eu vou clicar aqui, ó, atualizou. Eu vou lá na minha homepage, eu posso vir aqui, ó, no olhinho, eu clico, ele vai abrir aqui para mim, e eu já tenho aqui o meu topo, a minha primeira seção, a seção institucional, e o meu rodapé. Agora vai ficar faltando para a gente, no próximo vídeo, trabalhar o slider, as seções de serviços, produtos, orçamento, localização e contato, certo? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!